Não, Bíblia, espada forjada, e hoje de forma diferente. Para quem acompanha o canal vai ter algumas coisas diferentes que Deus tem posto no meu coração, então ele tem falado comigo essa semana muito sobre o livro de Salmos. Não que eu estivesse lendo, porque eu cheguei nele agora na Bíblia do Discipulado. E todavia o que acontece? Ele tem já falado comigo antes, eu costumo ouvir na internet, eu costumo às vezes ouvir livros na internet. E aí Deus pôs no meu coração sobre o livro de Salmos, para estudar o livro de Salmos. Confesso que até então eu não sei direito o que ele quer dizer totalmente, pois ele só mandou eu estudar o livro de Salmos e é o que eu tenho feito. E eu inclusive estou nele. Prova disso foi que eu já gravei um livro. E para quem não sabe, vou estar gravando aí. Com a graça de Deus, não sei o período frequente, mas a tradução é NAA do livro de Salmos, tá bom? Hoje foi lido o Salmo 1. E aí eu tenho em minhas mãos aqui, esse livro aqui eu tenho ele faz muito tempo. Na realidade a história dele eu posso até contar. Foi um pastor batista que me emprestou, assim como eu emprestei muitos outros livros para ele. E aí tem essa história de, se você dependendo do pastor, infelizmente, você empresta o livro, alguns não devolvem. Então tem também o fator das pessoas assim. Então ele ficou com alguns meus e eu fiquei com esse, porque eu gostei muito. Assim conforme alguns que ele ficou, eu gostava muito. Então aí estamos com ele aqui e eu quero passar para vocês. E é interessante que ele trata o livro de Salmos, e eu vou estar mostrando para vocês, é um pouquinho longo, mas nem todos os dias frequentes, eu não posso prometer isso, até porque a Bíblia diz que seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Então chamo o livro dos Salmos, poemas para os nossos dias, ao meio dos Santos Gonçalves Pastor, tá bom? Aqui, ao meio dos Santos Gonçalves Pastor, o livro dos Salmos, poemas para os nossos dias. E tem a editora, eu vou estar caçando ela aqui, Juerp, Rio de Janeiro. Só um minuto. Então cá estamos. Minha voz está um pouco estranha ainda, porque eu tinha salada da gripe e voltou. Mas não é gripe, é a garganta que vai e vem, que em Minas faz muito frio, eu moro no interior. Como assim vocês podem às vezes reparar no vídeo, tem algum bicho cantando, um pássaro, ou disputa de galo, e assim se vai. Mas vamos lá. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Sem dúvida alguma, os salmos foram os hinos que o Espírito Santo inspirou a alma redimida, fazendo-a vibrar em sublimes expressões de amor, reconhecimento, gratidão, louvor e submissão. Não se espere desta meditação ou de qualquer outra das 149 se seguirão quaisquer preocupações de alta exegese, ou análise textual dos originais, ou coisa semelhante. Limitarmos-nos a extrair de cada salmo comentadas lições. Eu estou dando aqui conforme está escrito, tá, pessoal? E eu tenho que tomar cuidado com o automático, que às vezes eu vejo uma palavra, o cérebro já tá, então tem tudo isso. Então vamos lá. De cada salmo, comentadas lições que, a nosso ver, se adaptam à vida cristã dos nossos dias. A Bíblia é um livro vivo e sempre novo. Alguém disse que a Bíblia tem nervos, fala às nossas emoções e ao nosso coração profundamente. E quanto mais lemos, tanto mais amamos. Isto é muito real nessa magistral coleção de hinos sacros, a que carinhosamente chamamos de Salmos de Davi. Com espírito de oração, iniciemos nosso estudo em profunda meditação. Notas gerais sobre o pequeno grande salmo. O majestoso saltério de Israel começa com um pequeno salmo de apenas 6 versículos, que são de profunda mensagem ao coração do crente. Não há certeza quanto à data e o autor deste salmo, mas todos os eruditos cujos comentários temos à disposição são unânimes em reconhecer, intencionalmente ou não, a coleção deste salmo no início do livro é uma felicíssima e muito apropriada introdução, pois a finalidade do livro, em última análise, é demonstrar a felicidade final dos justos e o malogro final dos ímpios. Talvez não tivesse havido intenção por parte do colecionador, mas parece evidente que houve inspiração divina nessa colocação. O Salmo 1 é o pórtico majestoso que dá entrada para o palácio magnífico da poesia hebreia, louvando e engrandecendo o Senhor da criação e do homem.
Este salmo devia ser usado constantemente em nossos cultos domésticos, uma solene, apropriada e oportuna advertência para nossas famílias, pais e filhos, características do homem justo. O homem faz ou não faz, de acordo com o que ele é ou não é. As obras correspondem ao caráter. Pode o homem enganar o seu semelhante, mas não engana a Deus, que conhece-o no íntimo do seu coração e o julga segundo o que ele é e o que faz. O salmo em que estamos meditando começa com uma bem-aventurança. Interessante notar, essa bem-aventurança recai sobre o homem, que não faz umas determinadas coisas, mas faz outras. Tá bom? Presta atenção que é muito bom esse estudo. Eu nunca li ele inteiro, só alguns salmos, e que eu não pego nesse livro aqui, deveria ter ido brincando em uns 15 anos no mínimo. Algumas coisas que o justo, o homem de Deus, o ser humano, que vive sob a direção divina não faz, não anda segundo a orientação dos ímpios, não se detém em conversas com os pecadores, não se assenta junto aos zombadores e escarnecedores. Note a gradação da queda. Começar por andar, continuar por deter-se, finalmente se encerra com a acomodação do assentar-se junto aos que pecam e maldizem. Mas o justo não faz isso. As coisas que o justo faz, tem prazer na leitura da palavra de Deus, nela coloca o seu pensamento de dia em desafio ao mundo secular que o rodeia. Nela medita à noite, revigorando-se e fortalecendo-se para os seus embates do amanhã. Ponhamos este salmo como um espelho diante de nossos olhos espirituais e perguntemos a nós próprios: sou diante de Deus um bem-aventurado que o ama e lhe obedece? A consequência da vida dos justos. Parece que às vezes não é bem assim. Os ímpios prosperam, enriquecem, têm vida regalada, ao passo que os justos não raro sofrem opressão e enfrentam problemas nesta vida terrena. O que faz a diferença é o plano espiritual em que essas duas vidas são vividas. A consequência final dos justos está descrita neste salmo, de forma clara e poética, e tudo quanto fizer prosperará. Sim, embora esta prosperidade muitas vezes não seja visível aos olhos humanos, ela é marcante e predominante aos olhos de Deus. Quando estamos sofrendo por amor ao Evangelho, o que aos olhos dos homens parecerá a nossa derrota é o nosso crescimento aos olhos do Senhor. Quando perdemos aqui, ganhamos ali. A felicidade do justo, cedo ou tarde, aqui ou ali, está garantida na palavra de Deus e nas suas promessas. Mais cedo ou mais tarde virá, não dentro do nosso tempo, mas o tempo que é do Senhor. A miséria final dos ímpios. Ele foi separado, essa quarta parte, tá bom? O ímpio pode prosperar algum tempo, mas sua descida virá, nesta vida ou na eternidade, como declara solenemente o salmista. A iniquidade terá o seu fim desastroso. Os ímpios que negaram a Deus e cometeram gravíssimos males, ofendendo ao Senhor e prejudicando a humanidade, tiveram todos eles fins desastrosos, mesmo nesta vida, sem falar do destino além. Onde estão hoje os ímpios que enodoaram a história da humanidade, com seus grandes crimes? Que memória deixaram ele nas páginas da história? Pode até prosperar materialmente, mas, sob o ponto de vista espiritual, na maioria das vezes suas vidas são tristes e calamitosas. E, além disto, perdem por completo o gozo da vida eterna. Quinto ponto. Um dos que conhece o homem. E o salmista encerra este pequeno grande salmo com uma declaração que os homens em geral parecem estar esquecendo. Na voragem dos vícios e dos crimes que os vão sorvendo e consumindo. A maior tolice é o homem pretender enganar a Deus com atitudes ou práticas que tenham por fim aparentar um procedimento reto. Deus não se deixa enganar. Ele conhece o crente, ele conhece o ímpio. O crente, em sua caminhada, irá aos céus de luz, não importa quão difícil tenha sido ela. O importante em sua trajetória pelo desfiladeiro do mal, não importa quão brilhante possa ter sido, perecerá definitivamente. É horrível esse perecimento, porque não é aniquilamento, como ensinam alguns, mas é separação de Deus, separação visível e consciente e, sobretudo, eterna. Ó, pessoal, aqui só para ressaltar um ponto aqui no livro, tem um pessoal aí de uma determinada
seita que acredita no aniquilamento. Inferno, viu? A separação de Deus. O que está dizendo aqui. É horrível esse perecimento, porque não é aniquilamento, como ensinam alguns, mas é separação de Deus, separação visível e consciente, e sobretudo eterna. Oração que o Salmo nos inspira. Humildemente te rogamos, Senhor, que ilumines o nosso caminho, a fim de que andemos na tua presença, de modo a te servir e a te agradar. Faz que sejamos humildes e submissos, buscando sempre o trilho certo da tua vontade. Não permitas que andemos segundo o conselho dos ímpios, nem nos detenhamos no caminho dos pecadores, e que jamais nos assentemos na roda dos escarnecedores. Antes tenhamos o maior prazer em andar na tua presença, refletindo a tua luz para o mundo. Amém. Esse é o livro, não vou estar sempre mostrando, nem falando os detalhes dele, como está aqui no início, é o primeiro, então vamos ressaltar isso. O livro dos Salmos, Poemas para os Nossos Dias, Almeida dos Santos Gonçalves, pastor. Tá certo? Então vocês podem ver se talvez achem, mas é um livrinho bem antigo. Foi em 2003, URP, Junta de Educação Religiosa e Publicações da Conversão Batista Brasileira. Tem um livro batista, como eu já tinha suspeitado no símbolo, só que eu não sabia a sigla, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Em breve falaremos mais na próxima Salmo 2. Que Deus abençoe essa quarta-feira. Cresça na graça e no conhecimento do amado Senhor e Salvador. Graça e paz. Até breve.